Olá, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez juntos aqui para compartilhar, prosseguir no nosso alimento diário. Estamos tendo essa semana uma semana de conferência global, uma conferência que está sendo transmitida não porque não temos condições de reunir na estância, né, por causa do isolamento e dessa pandemia. E está sendo, na verdade, uma conferência global, né? Nós temos mais de 13 mil inscritos, graças ao Senhor. E hoje chegamos já na mensagem da conferência global, na mensagem 9, hoje à noite, começando às 19 horas, com o louvor. E a mensagem começa às 20 horas, hoje com o irmão Ezra Amá. Mas também hoje vamos dar prosseguimento, irmãos e irmãs, amigos, a nossa live da igreja em Curitiba, baseados no alimento diário. Estamos aqui no 6º livro do alimento diário, dessa série Os Ministros da Nova Aliança, e o título desse volume, O Embaixador de Cristo. Estamos na terceira mensagem, terceira semana desse fascículo, terceira semana, o título Quando sou fraco, então é que sou forte. Então, gostaria de compartilhar com os irmãos alguns sentimentos que regem essa mensagem dessa semana, que também nos ajuda também a valorizar mais e buscar mais, cada dia mais o Senhor no meio desses momentos que estamos vivendo. Nós estamos vivendo em momentos que as profecias começaram a se cumprir, estamos vendo já os acordos, já com pelo menos o terceiro país do Oriente Médio ali se fazendo as pazes com Israel, os Emirados Árabes, e as coisas estão se acertando. Estamos vivendo num ambiente de pandemia mundial, né? Isso é mundial, pandemia, pega tudo, todos os continentes, milhões de mortes, e nós estamos aqui, irmãos, né? Vivendo a vida da igreja, também vulnerável a tudo isso que está acontecendo, mas queremos encorajar os irmãos hoje que, apesar de toda essa situação negativa, nós estamos vendo as profecias se cumprir. Mateus e também Lucas capítulo 21 principalmente, nós vemos ali vários acontecimentos expostos para nós, e hoje já começamos a perceber e ter a realidade dessas profecias já começando, né? Estamos iniciando já para o final dos tempos, para a vinda do Senhor. E vemos que, né, nessa situação toda, nós ficamos vulneráveis, né, a tudo, vulneráveis tanto no aspecto físico, né, no aspecto de nossa vida biológica, da nossa vida também psique, temos vulnerabilidade, sentimos então um pouco inseguros, mas louvado seja o Senhor, que o Senhor está de olho em nós, está nos encorajando. Estamos recebendo a sua palavra de uma maneira abundante, de uma maneira forte, poderosa, que essa palavra ela tem poder para salvar as nossas almas e também para nos encorajar a prosseguir. E além dessa palavra que temos recebido e que nós também temos o nome do Senhor, temos o nome do Senhor para invocar. Quando invocamos o nome do Senhor, declaramos que Ele é o Senhor e que nós estamos debaixo desse governo, desse senhorio, que Ele venceu todas as coisas e hoje passa esse encargo da sua obra e do seu mover na terra para nós, né? E nós como igreja vamos avançar e prosseguir, né, irmãos, até que Ele venha. Eu gostaria de começar lendo os versículos de 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, é o capítulo 12, é o versículo 10, que fala assim:
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Mais um versículo de 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1 da 1ª Epístola aos Coríntios, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler o versículo 26, né? Hoje a mensagem vai ser sobre o chamamento do Senhor, hoje à noite na conferência. Eu gostaria de ler esses versículos 26, e vou voltar a ler o 27, que está dentro desse contexto hoje que nós vamos ver logo mais. Hoje, sexta-feira à noite, com a mensagem do irmão Esdras, diz assim: irmãos, reparai a vossa vocação. Aqui, reparai a vossa vocação, essa palavra vocação, numa das traduções, nós vemos reparai o vosso chamamento, visto que foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, vemos aqui que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, também não foram chamados também muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Muito rico essa palavra, irmãos. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Nós somos chamados, não só somos chamados, irmãos, mas quero lembrar os irmãos, somos escolhidos. Louvado seja o Senhor. Mais um versículo gostaria de ler com os irmãos. Salmos capítulo 50. Salmos 50, eu queria ler com os irmãos o versículo, Salmo 50. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e te glorificarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nesses tempos que estamos passando tempos, alguns passando tempos de angústia, outros de incerteza, enfim, nada de firmeza temos nesse momento. Ora, muitos ficam dependendo da vacina, muitas notícias, bombardeio, muitas coisas que fogem, às vezes, da realidade e nem sempre tem veracidade. Mas, graças ao Senhor, nós temos a verdade, temos a palavra de Deus que tem vindo até nós como luz. Então, irmãos, nessas circunstâncias atuais, Deus está nos provando, nós precisamos ver que Deus está nos provando a nossa fé, o nosso amor, que nós temos visto em 1 Tessalonicenses, a base da vida da igreja, a fé, o amor e a esperança. E esses irmãos da igreja em Tessalônica eram irmãos novos no Senhor, mas eles tinham a operosidade, a obra da fé, eles tinham o labor de amor e também tinham a perseverança na esperança. Então, louvado seja o Senhor, nós também estamos passando por momentos difíceis. Agora vamos ver do ponto de vista de Deus. Nós estamos passando por provações, irmãos. Isso que nós estamos passando são provações, sejam nessa circunstância de maneira geral ou também
em cada família, em cada situação pessoal, né, da nossa vida, na nossa família, na sociedade. Enfim, irmãos, nós estamos realmente passando por esses períodos de restrição por todos os lados, mas louvado seja o Senhor que o Senhor está nos provando e o Senhor nos prova para nos aprovar. Por isso precisamos ter a palavra do Senhor e invocar o nome do Senhor, declarando que Jesus é o Senhor, mesmo em fraqueza, em debilidade, nós invocamos o nome do Senhor, proclamando que Ele é o Senhor. E nós vimos, né, que um versículo também muito interessante de 1 Pedro, primeira epístola a Pedro, gostaria de também ler esse versículo com os irmãos, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12, olha só, versículo 12 do capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Aleluia! Ontem vimos, alegrai-vos, regozijai-vos, orai sem cessar, não apagueis o espírito. Olha aqui, ele nos encoraja aqui. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis e exultando. Louvado seja o Senhor, irmãos. Aqui a palavra nos encoraja que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no meio de nós, porque esse fogo tem um destino, tem um objetivo, que é provar-nos, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Então, não vamos ficar, que coisa extraordinária. Não, essas coisas são normais para o acontecimento de agora, desse momento, dessas circunstâncias, porque as profecias começam a se cumprir. Então, irmãos, são normais. Não vamos estranhar, mas vamos crer que o Senhor está nos provando e o desejo do Senhor é nos aprovar. Aleluia, irmãos. Não pense que esse momento é simplesmente de pressão, que nós vamos passar, isso é mais um momento difícil que estamos passando. Não, irmãos, esse é o momento que o Senhor está de olho em nós e está nos provando. Louvado seja o Senhor. E ainda mostra aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, alguma situação que nós devemos, a conduta que nós devemos ter diante dessa situação. Então a primeira está aqui no capítulo 5 de 1 Pedro, que no versículo 6 diz assim: humilhai-vos. O primeiro ponto, irmãos, é nós chegarmos diante do Senhor, em qualquer restrição que estejamos passando, qualquer situação de sendo vulnerável a uma pressão, a uma situação física, a uma situação psicológica, de pressão psicológica, de insegurança, de incerteza, em qualquer circunstância, nós precisamos nos chegar diante do Senhor, porque quando vem essa circunstância, nós vemos, claro, primeiro a aprovação que Deus está fazendo conosco, e segundo, que nós devemos chegar diante do Senhor e declarar nossa fraqueza. Por isso nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, irmãos, encorajo, nessas circunstâncias, nessa situação em que estamos passando de provação, de circunstâncias, sejam elas de restrição, de sofrimento físico, psicológico, até mesmo espiritual, alguma coisa que está nos abalando, deixando-nos
cada dia mais fraco, vamos buscar a força no Senhor, porque quando somos fracos, nós lemos aí que nós somos fortes, porque nós buscamos o Senhor e a força do Senhor, a vida em ressurreição do Senhor, através de nós invocarmos o nome do Senhor, baseados na palavra dele, nos encoraja e nos exalta num tempo oportuno. Agora, mais um item também que pode acontecer nas circunstâncias de restrições que acontecem, nós vimos muitos exemplos nessa semana no Alimento Diário do apóstolo Paulo, que sofreu muitas restrições, mas ele sempre se voltou ao Senhor e buscou a sua força. O segundo item, é o seguinte: lançando sobre ele, o versículo 7, lançando sobre ele quem? Sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não vamos deixar a ansiedade tomar conta de nós, vamos deixar todas as coisas nas mãos do Senhor, porque ele tem cuidado de nós. E ainda continua, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda de redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Olha, irmãos, resistir-lhe firme na fé. Então, eu falei no início, nós estamos sendo provados, primeiro, na nossa fé. Segundo, no nosso amor. E terceiro, na nossa esperança. E aqui nós precisamos resistir firmes o inimigo na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Louvado seja o Senhor. Versículo 10, ora, o Deus de toda a graça, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, de novo, irmão, Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, irmãos, Ele mesmo nos aperfeiçoará, nos firmará, nos fortificará e nos fundamentará. Irmãos, é Ele mesmo, esse trecho aqui de 1 Epístola a Pedro, capítulo 5, e mostra claramente que Ele mesmo, Ele, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, o Senhor mesmo, nos aperfeiçoará, nos firmará, fortificará e Ele também nos fundamentará, porque Ele já venceu tudo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, ali nós vemos as restrições de Paulo e vemos aqui que também Deus está interessado, irmãos, um outro item que eu queria compartilhar, na nossa pessoa, não no que nós fazemos. Deus está interessado na nossa pessoa, por isso que Ele fala, Ele mesmo é que vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar, Ele vai nos fortificar, Ele vai nos fundamentar. Ele não está preocupado com o nosso resultado, Ele não está preocupado com o que nós vamos fazer, mas Ele está preocupado com a nossa pessoa. Por isso, irmãos, eu queria enfatizar hoje, voltemos ao Senhor, nos voltemos ao Senhor em todas as nossas situações de restrições, de aflições, de angústias. Irmãos, esse é o caminho. Nós somos aquele que o próprio Deus de toda a graça nos aperfeiçoará. Eu queria ler um versículo muito rico em 2 Coríntios para os irmãos, segunda Epístola aos Coríntios, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, ou 12 ou 13, diz que Paulo, chegando em Troade para pregar o evangelho, tinha uma porta lá aberta que o Senhor abriu para ele. Mas, contudo, ele não teve tranquilidade no espírito dele. Ele não tinha, porque ele queria encontrar o irmão Tito. E, então, nessa situação, Deus estava provando ele. Não o que ele tinha que fazer nesse momento, mas a comunhão íntima dele, a pessoa dele era muito mais importante. Por isso, ele não tinha paz interior e assim ele fez. E foi atrás do irmão Tito. Então, irmãos, não vamos passar por cima dos sentimentos, daquilo que Deus quer falar conosco. Paremos um pouco, no meio de toda a circunstância, de tudo que está acontecendo, pare
pouco, invoque o nome do Senhor, se aquiete e busque ao Senhor. Senhor, esse é o momento, Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Senhor, esse é o momento. O Senhor, Deus de toda a graça, de o Senhor me fortalecer, de o Senhor me fortificar. Louvado seja o Senhor, de o Senhor me firmar. Então, irmãos, aí o Senhor se alegrará, porque nós estamos colocando a pessoa nossa diante do Senhor e não preocupado o que nós temos que fazer. E nas tribulações, irmãos, não vamos desanimar nas tribulações. Aqui ainda em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, começa assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele mesmo que nos conforta, é Ele mesmo que nos encoraja, também outra tradução, é Ele mesmo que nos encoraja, é Ele mesmo que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos encorajados por Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós não devemos desanimar, que Ele mesmo, o Senhor mesmo, vai nos confortar, vai confortar os abatidos. Deus resiste aos soberbos. Não tenhamos soberba, tenhamos sentimento de que sabemos tudo e que vamos controlar tudo. Não, nós devemos nos humilhar e buscar ao Senhor, invocando o seu nome. Precisamos ver tudo isso, irmãos, na visão do corpo de Cristo. Nós estamos na igreja. A igreja é a expressão de Deus nessa terra, é o corpo do Senhor Jesus nessa terra. Hoje a obra de Deus é feita através da igreja, e a igreja é composta por cada um de nós que recebemos o seu chamado e saímos para atender esse chamado, fomos escolhidos e agora estamos aqui para cumprir o propósito e a vontade do Senhor. Por isso nós invocamos o Senhor, ó Senhor Jesus, em realidade e em vida, proclamando que Ele é o Senhor e que Ele governa toda a nossa vida em todos os detalhes. O Senhor tem interesse em toda essa situação de nos transformar, irmãos. Eu gostaria de ler Filipenses com os irmãos, Filipenses capítulo 1, Filipenses. Vamos lá para Filipenses, o nosso tempo também já está passando. Filipenses capítulo 1, o versículo 6. Olha só que rico esse versículo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Guarde, ore, leia esse versículo quando você tiver tempo. É um versículo que nos encoraja. Paulo estava plenamente, nós precisamos estar plenos, irmãos, não tenha dúvida. Nesses momentos Deus está olhando para nós, cuidando de nós, nos encorajando, seja em qualquer circunstância, Ele está ali pronto para nos atender, desde que invoquemos o seu nome, nos humilhemos diante da sua poderosa, debaixo de sua poderosa mão, e assim lancemos toda a nossa ansiedade sobre Ele, e Ele mesmo vai nos fortificar, nos fundamentar, nos firmar, nos fortalecer e nos aperfeiçoar. Agora mais um versículo de Filipenses, olha o capítulo 3 de Filipenses, o versículo 12, do 12 até o 16, irmãos, é o seguinte, diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo, aleluia, prossigamos, irmãos, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que somos maduros, ou que somos perfeitos, aqui diz a tradução, tenhamos este sentimento
E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcancemos. Aqui, todavia, andemos de acordo, esse andar aqui é estoiquel, com objetividade, marchando, olhando pro foco, para o objetivo, não se distraindo, que dia, não, irmãos, olhando para frente, invocando o Senhor, porque o Senhor tem muita coisa. Agora, olha só, Filipenses capítulo 2, o versículo 12 e 13, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Agora, diz assim o 13, porque Deus é quem efetua. Olha o versículo 13, irmãos. Porque é Deus que efetua. Essa palavra pode ser traduzida também, é o Deus que opera. É o Deus que opera, que nos energiza. A palavra mais no grego ali é Deus quem nos energiza, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos supre com sua vida em abundância, em ressurreição. Deus que opera, Deus que efetua, Deus que nos energiza em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, aleluia, mais uma prova. É Ele que faz, por intermédio dele. Quando somos fracos, então é que somos fortes, né? Nós já lemos 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, é aí, irmãos, na nossa fraqueza que nós encontramos força. Por quê? Porque ali o Senhor está pronto para nos suprir, para nos fortalecer, para nos aperfeiçoar, para nos firmar, ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, nós devemos invocar o Senhor, que é uma declaração da nossa debilidade. Quando invocamos o nome do Senhor, nós demonstramos debilidade e quando invocamos, Ele está pronto em nos atender. Louvado seja o Senhor. Eu queria só finalizar, irmãos, lendo com os irmãos Romanos capítulo 8. Esse capítulo é maravilhoso. Eu queria encorajar os irmãos a lerem capítulo 8, o versículo, ali do versículo 18 até o 39, certo? Mas eu gostaria só de ler aqui um versículo com os irmãos, que é o versículo 37 do capítulo 8, diz assim, em todas as coisas, irmãos, em todas, não sei qual a coisa que te aflige, que te perturba, que te deixa para baixo, eu sei as minhas, irmãos, cada um de nós sabemos onde aperta o calo, como diz o outro, né? Mas aqui, olha, em todas as coisas, a palavra diz, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Não seja abatido, não deixe que uma coisa, um pensamento, ou uma palavra que você ouviu, ou alguma coisa que você, uma notícia que você recebeu, não deixe isso te perturbar, não deixe isso te deixar para baixo, mas invoca o nome do Senhor, se volte para Ele, porque aqui diz, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, queria finalizar com esse versículo. Irmãos, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores, que nós tenhamos essa realidade, invocando o nome do Senhor, buscando a sua presença, nos humilhando sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. E o mesmo Deus da graça, de toda a graça, Ele mesmo nos firmará, Ele mesmo nos fortificará, Ele mesmo nos aperfeiçoará e Ele mesmo nos fundamentará. Irmãos, e aqui diz que por meio daquele que nos amou, nós somos vencedores. Senhor Jesus, nós somos vencedores em todas as coisas por meio daquele que nos amou. E Deus nos amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, que o Senhor nos supra, nos dê força para continuarmos essa caminhada, mesmo no vale da sombra da morte. Sempre pense, lá no final do vale está o reino. E mais um ponto, e que Ele está conosco e não nos deixará, nunca nos deixará, Ele está sempre conosco. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, gostaria de orar agora. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que temos recebido, que essa palavra, Senhor, que possa aproximar muitos irmãos, muitos ouvintes em Ti, Senhor, que essa palavra profética que temos recebido aproxime muitos ao Senhor, de tal maneira que sejamos encorajados para prosseguir, Senhor, invocando, mesmo na nossa debilidade, nas fraquezas, em qualquer circunstância, Senhor, está ali para nos suprir. Jesus é o Senhor e nós queremos sempre invocar o Teu nome. Ó Senhor Jesus, invocamos o Teu nome e oramos em Teu nome. Jesus é o Senhor.